Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. A minha entrevistada de hoje será a Ediene Costa, corretora de imóveis, especialista na compra e venda de imóveis rurais. E o tema da nossa entrevista será: saiba como funciona o arrendamento de terras rurais. Ediene, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vinda. Olá, Divino. Prazer todo meu estar aqui com você. Eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua história profissional. Bom, é difícil a gente falar da gente, né? É um pouquinho complicado, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Eu sou corretora de imóveis e me especializei na área rural, apesar de atuar na área urbana também, mas me especializei na área rural, tanto na parte de compra e venda quanto arrendamento. E é a área que eu mais gosto, então eu atuo muito aqui no estado de Goiás, principalmente aqui no sudoeste goiano. A sua área de atuação, então, não está limitada apenas ao sudoeste goiano, ela é mais ampla. Não, ela é bem ampla, na realidade eu atuo em todo o território nacional, mas por estar aqui, né, em Rio Verde, no sudoeste goiano, acabo atuando mais aqui na nossa região, mas eu atuo no Mato Grosso, Tocantins, Pará, Minas, então, onde o cliente necessitar, eu vou buscar a melhor oportunidade para ele. Ediene, hoje tem muitos corretores de imóveis. É uma profissão que está amplamente divulgada aí, muita gente acabou migrando para essa profissão. Quais são os principais cuidados que o produtor rural deve ter ao buscar um corretor de imóveis para compra ou venda, ou até mesmo arrendamento de uma fazenda? Olha, é importante que não só o produtor, né? Acho que qualquer pessoa que vai precisar de um profissional, de um corretor de imóveis, tanto para a parte rural quanto a parte urbana, ele tem que se atentar se esse corretor realmente ele está qualificado, né? Se ele está preparado, se ele tem o CRESSE, se ele tem todas essas autorizações, né, para poder atuar no mercado, porque isso vai garantir, acho que uma maior confiança, né, na negociação. Eu acho que maior transparência, maior segurança, e realmente você está lidando com um profissional, né? A gente sabe que nesse mercado, a gente tem muita gente aventureira, muita gente que não tem o CRESSE, muita gente que não está qualificada para atuar na área. E isso pode ser, sim, prejudicial na hora de fechar um negócio, ou até, às vezes, na parte de documento ali que o próprio profissional, não sendo um profissional habilitado, não tenha nem conhecimento. Então, é importante, sim, que qualquer um que vá precisar de um corretor, que ele fique atento a essas questões, né? Se o profissional realmente é habilitado e tem conhecimento na área. Ediene, não é muito comum ver mulheres atuando na área rural, porque é uma profissão ainda predominantemente masculina. Edivene, E você até falou mesmo, tudo. e até mesmo muitos homens mais velhos, né? Talvez poucos jovens queiram atuar nessa área. O que levou você a buscar uma área que é tão masculina e qual é a grande dificuldade, digamos assim, de uma mulher atuar nessa área? Principalmente, Divino, na área comercial, quando a gente fala, né, de corretagem, né, de intermediação de compra e venda, ou seja, de arrendamento rural, é um pouco mais difícil para a mulher, bem mais difícil, porque a gente lida com um público muito masculino, né, predominantemente masculino. E, como você citou aí, a gente tem pessoas, às vezes, assim, que não têm um nível cultural muito alto, pessoas mais que têm um tratamento um pouco diferente, pessoas mais idosas, mais sistemáticas, né? É um mundo um pouco machista. Então, realmente, ele é difícil. Eu brinco muito, né? Eu falo que você tem que ser meio casca grossa ali, não pode ser muito delicada, não pode ser muito meiga.
tem que ser algo mais firme, né? Mas tem que ser profissional. Eu entrei nessa área, assim, eu sempre gostei do meio rural, né? Desde criança, sempre gostei muito. O meu pai foi corretor a vida toda, meu pai se aposentou, tem mais de 30 anos de profissão. E ele sempre foi corretor de imóveis rurais. Então, eu cresci vendo meu pai atuar nessa área. Eu acho que veio um pouco dele isso, né? Então, não sei te explicar bem, mas é a área que eu mais me identifico. Gosto da área, tanto de imóveis urbanos, rurais, não importa, eu gosto dos dois. Mas eu me identifico mais com a área rural. Mas tem acontecido de várias mulheres entrarem na profissão, né? Na área rural, principalmente. É interessante, né? Tem acontecido, mas uma coisa que eu percebo é que as colegas, elas não querem ir para campo, né? Elas ficam muito na parte aqui da parte de contratual, na parte de negociação, mas quando é para ir para campo, por exemplo, visitar uma fazenda, fazer mostrar a fazenda para o cliente, ou fazer a própria captação ali, né, com o proprietário, a mulher, no geral, ela tem um certo receio, porque realmente é cansativo, você tem que colocar botina, chapéu, ir para o mato, entrar ali, sair fotografando, analisar, né? Porque não é só fotografar, você precisa analisar as condições todas da propriedade. Então, não tem como, você tem que se jogar. E realmente, para a mulher é um pouco mais difícil, né? Eu já tive que tomar ivermectina, para você ter ideia. Eu entrei numa propriedade, né? Até para verificar a questão de rio, água, como é que era, analisar toda a terra, até para poder fazer um trabalho bom de prospecção daquela propriedade. E sair cheia de carrapato, né? Tive que tomar ivermectina, para você ter ideia. Então, é um dos desafios. Fala-se muito hoje em arrendamento de terra, né? Muito hoje em dia. Por que arrendar ao invés de comprar uma terra? Divino, é uma questão assim bem interessante essa pergunta que você fez, porque se você for analisar que um pequeno produtor, pequeno médio produtor, ele não vai ter um aporte grande para poder fazer um investimento na terra, né? Pensa que ele vai mobilizar um valor alto, né? E para ter esse retorno aí a médio, longuíssimo prazo, vamos dizer assim, né? Então é mais difícil adquirir terras. E terras aqui, a gente sabe, principalmente na nossa região, ela tem, ao longo aí do tempo, ela tem valorizado muito, quer dizer, os preços têm aumentado, né? E o arrendamento, nesse caso, é uma alternativa para aquele médio pequeno que precisa crescer, precisa expandir, e não tem esse capital para poder investir ali nessa terra. E é um jeito dele continuar operando e crescendo. Então, o arrendo, nesse caso, ele é muito atrativo. Eu falo que não é só para pequeno, não, tá? A gente tem algumas grandes aí que acabam optando por arrendar em vez de comprar. Como é que funciona esse contrato de arrendamento de terras? Divino, ele funciona um pouco como um contrato de aluguel, né? Vamos falar assim, para ser bem simples, bem sucinta mesmo, até para todos entenderem, ele funciona um pouco parecido com um aluguel aí do imóvel urbano, né? O proprietário ali da terra, que a gente chama de arrendador, o arrendante, ele vai ceder parte da terra dele, né, da propriedade dele, para o arrendatário, para aquele produtor que quer produzir, né? E é lógico que tem vários detalhes que tem que ser definido entre as partes ali, como prazo de arrendo, preço desse arrendo, forma de pagamento, se ele recebe antecipado, se ele recebe pós-safra. Então, tem vários detalhes que precisam ser alinhados aí entre as duas partes para se fazer um contrato. Mas é muito parecido com um contrato de aluguel. No caso do arrendamento rural, o preço deve ser estabelecido em dinheiro? Olha, legalmente, seria sim, né? Se a gente for analisar aí pela parte jurídica, lógico que eu não sou advogada, eu sou corretora de imóvel, mas eu preciso saber até para informar o meu cliente. Conforme a legislação, seria em moeda corrente, em dinheiro. Mas na prática funciona diferente, Divino. Na prática, o que funciona em quantidade de produto, tá? Então, hoje é determinado aí o valor de arrendo e esse pagamento, recebimento,
em quantidade de sacas, e é muito precificado em sacas de soja, tá? Então, a quantidade de sacas por hectare, essa é a forma praticada não só aqui, mas como o Brasil todo, é a mais praticada, né? E muitos, em vez de receber o valor baseado naquela quantidade de sacas, que é usada para precificar ali, você pega a cotação do dia da soja, né? E recebe o valor em dinheiro, mas baseado naquela quantidade de sacas. Tem outros, né, outros empresários, aí, outros arrendadores, que preferem receber em grãos mesmo, na quantidade de soja. Ele não quer que seja convertido em dinheiro. Por exemplo, eu definir 10 sacas por hectare. Não, eu quero receber a saca, eu quero receber o produto. No caso da pecuária, fala-se muito em arroba também, né? Então eu estou falando aqui em grãos, mas isso serve também para pecuária, né? E quando a gente parte para a pecuária, a moeda aí já é a arroba do boi, né? Então, também a prática é essa. O que a legislação manda é que seja em dinheiro, que seja determinado ali no contrato aquele valor, né? Mas na prática, a gente sabe que a conversão é em arroba do boi e a cotação do dia também do pagamento. Esse arrendo para a agricultura é igual ao arrendo da pecuária? Divina, é diferente. Assim, na parte aí de negociação é um pouco parecida, mas nas questões de escolha, de prazo, de valores, ele vai mudar muito, porque as características da propriedade que vai atender uma necessidade do gado é diferente, por exemplo, de uma área para plantio de soja, de cana, de milho, né? Então muda nesse quesito de necessidade da propriedade, né? O que ela precisa atender. Hoje a procura maior é para um arrendo para a agricultura ou para a pecuária? Aqui na nossa região é predominantemente a agricultura, tá? Uma coisa que tem acontecido, eu acho que é bem visível aí para quem está no meio rural, é que o gado tem perdido muito espaço aqui na nossa região, né? O que tem acontecido muito aqui o que tem sido muito ofertado são áreas de abertura, que a gente chama de abertura. A área onde tinha gado, era uma pastagem, às vezes não era uma pastagem tão bem cuidada, era uma pastagem mais degradada ali, né? Era um pasto que precisava de uma reforma, às vezes o proprietário ali não queria fazer aquele investimento, não tinha condições, e preferiu arrendar para poder... É uma área que dava ali, aceitava um plantio de soja, milho, né? E aí ele resolve tirar o gado e arrendar aquela propriedade, né? Existem aí, Divino, vantagens para as duas partes, tá? E é por isso que tem acontecido muito na nossa região aqui. Porque quando você tira o gado e entra ali soja, milho, eu estou falando de soja, milho, mas tem outros, né? Mas é que a nossa região... Cana também, né? Tem cana, mas a nossa região aqui, ela predomina muito soja e milho, né? Tem cana, sim, mas o nosso município, Rio Verde, ele tem uma limitação aí, né, para cana, mas paga-se melhor também a soja e o milho, a gente sabe, né? Para o produtor, para o proprietário da terra, a vantagem dele tirar o gado e colocar ali, arrendar para soja, é que a terra dele simplesmente dobra o valor quando entra soja e milho, né? Então ele está valorizando o patrimônio dele e está gerando uma renda que às vezes com o gado que ele tinha ali, era um pouquinho gado, não era tão bem, não tinha um manejo muito bom, não tinha aquele cuidado, ele passa a ter uma renda, né? E valoriza muito o imóvel. E, em contrapartida, quem está arrendando ali, o arrendatário, ele vai ter uma terra um pouco mais, com custo menor de arrendamento, um aluguel mais barato, um pouco mais barato do que uma terra já produzindo, já produtiva, né? Sem ter que fazer aquele aporte de dinheiro para comprar uma fazenda. No caso da agricultura, Ediene, existe uma preocupação muito maior em cuidar da terra do que na pecuária. Infelizmente, né, ainda. Deveria ser diferente, mas a agricultura chegou num ponto de evolução em que
é necessário hoje, né? É o bem maior, o patrimônio maior que você tem é o solo, né? Então tem que cuidar muito. Na pecuária, nem sempre isso acontece, né? Infelizmente. A gente sabe, né, da deficiência que a pecuária tem, né? Não é de hoje. A própria cultura, né? Tem que ter essa mudança, mas na agricultura não há margem para erro, né? A gente sabe disso, os custos são altíssimos, né? E numa terra de abertura, então, você vai pegar aí onde está saindo o gado, entrando a soja, o custo é maior ainda, porque você tem que fazer um tratamento daquele solo para deixar ele, né, bem produtivo. Geralmente você tem que fazer derrubadas de árvores. Realmente o custo do produtor ele aumenta muito numa terra de abertura. E eu me perdi de ver na pergunta. Desculpa, eu até fiz um comentário com você que a agricultura ela acabou crescendo de tal maneira que é necessário hoje ter essa preocupação com o solo. E a pecuária nem sempre existe esse investimento. Mas, só voltando um pouquinho, você havia comentado a respeito de, quando eu falei de contrato, você falou de advogado. Existe um trabalho muito conjunto, né, do corretor de imóveis com o advogado e também com o engenheiro agrônomo, né? É até algo que eu daria aqui como dica, né, para quem vai, tanto principalmente para o arrendatário, aquele produtor rural que quer expandir, que quer pegar uma área aí, uma área, principalmente a área de abertura. Eu falo área de abertura porque se você pegar uma área que já produz há algum tempo, ele já tem todo um perfil de solo, quer dizer, ele já vem com histórico, né, de produtividade, fica mais fácil analisar. Mas se você vai para uma terra de abertura, esse conjunto aí de engenheiro agrônomo, o corretor, o engenheiro agrônomo e um advogado, para você ter uma segurança maior em fechar um arrendamento, ele é muito importante. Primeiro, o agrônomo, que ele vai te dar todo o feedback ali daquele solo, de como, dos custos, né, que o produtor terá ali para fazer aquele solo, dar o retorno que ele precisa para cobrir os custos que ele vai ter, né? O advogado na hora de dar um respaldo ali jurídico no contrato, né? Então ele precisa ser analisado, tem que levantar algumas questões aí que são importantes, até para dar segurança para os dois, né? Para o arrendador e o arrendatário. Então é um trabalho conjunto, Divino, que é feito com o corretor na hora de achar a melhor oportunidade para o arrendatário e a avaliação do engenheiro agrônomo de confiança, né? E na parte ali no finalmente, vamos fazer o contrato? Vamos. Então a gente precisa de um respaldo jurídico também, né? Para dar segurança para todas as partes, para todo mundo ficar tranquilo. E tem que ser muito bom para todas as partes, né? Eu brinco muito, eu falo que o bom negócio, acho que o trabalho ali, vou frisar um pouco na minha profissão, o meu trabalho ele é completo quando as duas partes ali sentem que ganharam, né? Então, tanto o produtor rural, o arrendatário, quanto o arrendador saem felizes da negociação. Aí sim, meu trabalho foi completo. Ediane, existe uma duração mínima para um contrato de arrendamento rural? Divino, legalmente sim, tá? A legislação ela determina que para áreas aí, para plantio de rotação rápida, tipo, vamos falar soja, milho, para pecuária de médio e pequeno e médio porte, o mínimo são de 3 anos, tá? É lógico que, na prática, um produtor, né, ele vai optar pelo mínimo de 6 anos, porque os investimentos são altos, né? Então, na prática, se a prática mostra que o arrendamento, o tempo de contrato tem que ser maior, porque senão não cobre os custos iniciais. Eu acho que uma dúvida muito comum é se o arrendatário tem direito de preferência de compra em caso de venda da propriedade arrendada. Sim, é outro detalhe que o próprio jurídico alerta bastante, né? A gente sempre faz parceria para dar um respaldo maior na negociação. Sim, o arrendatário ele tem preferência, assim como no aluguel,
tá? No imóvel, no aluguel urbano, quando você loca uma casa de moradia, você tem a preferência, caso o proprietário coloque aquele imóvel para venda, você tem a preferência de compra, você tem que ter os mesmos direitos de qualquer outra pessoa, né? Em termos de valor, de negociação, tem que ser mantido as mesmas condições. Mas você que está locando, você tem a preferência de compra. Existem vantagens e desvantagens do arrendamento de terras? Divina, outra questão, é muito peculiar, vai depender, né? Assim, tem as vantagens, como eu te disse, a vantagem para quem está arrendando, o arrendatário. A vantagem é porque ele não, o custo fica menor para ele arrendar do que ele comprar uma terra, né? Principalmente aqui na nossa região, volto a frisar na nossa região, a gente sabe dos valores das terras aqui, principalmente terras produtivas, né? E então, às vezes, inviabiliza o negócio, né? Fica muito mais fácil você arrendar, porque você não disponibiliza aquele dinheiro de uma vez só, de uma forma resumida, vamos dizer assim, né? E você pode pagar ali mesmo tendo a sua produtividade. Então, é um ponto que favorece muito o arrendamento. Para quem? Para o arrendador, para aquele que o proprietário que vai ceder a terra ali em arrendamento, também é. O que acontece muito na nossa região é que a gente tem pessoas na área rural ali, que ele herdou uma propriedade, ou ele é um bem pequeno produtor que não tem condições financeiras, ou às vezes não tem a expertise também, de tocar um negócio, de tocar uma lavoura, ou ele está ali com um gadinho bem pouquinho, está com um pasto que precisa reformar, ele não tem condição, ele não tem dinheiro para aquilo, e para ele, se ele abre aquela terra para arrendamento, ele tem uma renda, né? E ele valoriza a terra dele. Então, assim, eu vejo mais vantagens para ambas as partes. É lógico que, como eu te disse, cada caso é um caso. Porque se você tem condições de você mesmo produzir na sua terra, é lógico que você vai produzir, que você vai ganhar mais. Mas nem todo mundo também quer isso, né? Ele prefere, às vezes, manter o patrimônio dele ali, valorizar o patrimônio dele, e simplesmente ter aquela renda ali com o arrendamento. Você falou de custos. Como é que estão os preços de arrendamento ultimamente? Olha, Divino, nos últimos anos tem assim, subido muito, né? As áreas produtivas, essas que já estão plantando aí, vou falar um pouco aqui do plantio, tá? De soja. Na realidade, os preços estão altos, tanto para pecuária quanto para lavoura. Então, né, para os dois, assim, bem altos mesmo. Mas a soja, para a lavoura, a gente percebe que tem uma alta maior. Na nossa região acontece algo aí, assim, que acho que também é bem observado pelo meio rural. Acho que as pessoas que estão aí no campo, do meio, já perceberam isso. A gente não tem área para gado, né? Hoje não tem arrendamento disponível para gado aqui na nossa região. A procura muito mais para a lavoura, e quem tem a terra, ele não quer arrendar para gado, porque não valoriza a terra, geralmente só extrai da terra, né? E quem tem, ele quer colocar em arrendamento para a lavoura. Então, a procura é muito maior para lavoura, para o plantio de soja e milho. E cana também. Uma dúvida que eu tenho aqui é o seguinte: se o arrendatário alegar que não teve renda e por isso ele não pode pagar o arrendamento, ele pode alegar isso ou não? Não, Divina, aí entra também o jurídico, né, para poder já... legalmente, ele não pode, o contrato bem feito, ele já reza isso, tá? É como um contrato de aluguel, a mesma coisa, eu faço uma locação aqui de um imóvel urbano e depois falo, olha, não tive renda, não posso te pagar, né? Não tá atrelado uma coisa à outra. Você arrendou, independente se você produziu, se você plantou, se você não plantou, se você colocou gado, se você deixou de colocar. Não, na realidade, não está atrelado. O pagamento, ele independe ali da sua produtividade. É lógico que, se é um contrato de arrendamento, funciona assim. Se for um contrato de parceria, aí é diferente, tá? Porque a parceria, sim, ela visa... ele vai rezar ali conforme a produtividade, o que vai ser produzido,
Mas o contrato de arrendamento, não pode ser alegado, juridicamente não. Quais são os principais pontos, Ediene, que o arrendatário deve analisar no momento da escolha de um imóvel rural para o arrendo? Divino, primeiro ele tem que definir assim, o objetivo, né? Qual que é o meu objetivo em arrendar uma terra? Eu quero para plantio, eu quero plantar soja, eu quero plantar milho, eu quero fazer safrinha, aí ele vai ter que analisar, acho que o básico ali é ele analisar a questão do solo, se o solo atende, né, a necessidade dele, a região, se a região realmente produz, se é uma região de safra e safrinha, ele tem que analisar solo, clima, a logística também, ela interfere muito ali na questão do escoamento, né? Tanto para gado, quanto para lavoura, tem alguns fatores que precisam ser analisados. Diante disso, analisou-se isso, essas questões? Tá, a propriedade me atende nessas questões. Outra coisa que precisa ser analisada é aquela questão da documentação da propriedade, né? Geralmente, quando a gente fala aí de um arrendamento, a maioria principalmente ali na lavoura, o produtor, o arrendatário, ele busca financiamento ali para produzir uma lavoura. Raramente você vai achar alguém que vai fazer um investimento próprio, que ele tem aquele dinheiro para bancar uma lavoura. Na realidade, ele vai buscar financiamento junto a bancos. Para isso, você precisa que a documentação da fazenda esteja toda ok, que um contrato seja muito bem feito e que o arrendador te dê uma carta de anuência para você poder usar os grãos produzidos ali, né? Quer dizer, a produtividade da terra como garantia de um financiamento, né? Então, é importante analisar essa questão de documento. Já para o arrendador, né, para quem está dando a terra em arrendo, ele precisa analisar também a questão da segurança dele em relação ao arrendatário, né? Ele tem que analisar o arrendatário, se tem garantia, se tem fiador, porque até para ele evitar problemas futuros que a gente sabe que o contrato ele já é para resguardar as duas partes aí, né? Eu não sou advogada, frisando novamente, mas assim, a experiência ela mostra isso, né? E os colegas advogados, os advogados, né, os parceiros, principalmente, que eu trabalho, eles frisam muito nessa questão também. Quem quiser saber mais a respeito, onde é que te acha? Você está nas redes sociais? Divina, eu estou nas redes sociais, inclusive eu patrocino o seu programa, que eu acho assim, que é muito importante, a gente fala direto para o agro, eu sou muito feliz em patrocinar o seu programa, principalmente na rádio, né? Então, tá fácil de me achar. Eu não sei se eu deixo meu contato aqui, meu Pode telefone, deixar, fica à vontade. né? Então, para quem quiser saber mais, se você quer comprar, vender, ou mesmo arrendar, tanto para gado quanto para lavoura, pode falar comigo, tá? O que eu puder auxiliar, o que eu puder orientar, e se eu conseguir te atender, vai ser um maior prazer. O meu telefone é 64 99248 2794. Esse telefone é o WhatsApp, então você pode deixar uma mensagem, que assim que eu tiver disponibilidade eu respondo. E no Instagram é Ediene Costa Corretora, né? E no Instagram é Ediene Costa Corretora. Muito obrigado, foi muito bom falar com você. Um abraço. Abraço. Hoje eu conversei com Ediene Costa, corretora de imóveis, especialista na compra, venda, arrendamento de imóveis rurais. E o tema da nossa entrevista foi: saiba como funciona o arrendamento de terras rurais. Foi legal, não foi? Eu adorei esse bate-papo. Você gostou? Deixa então um like, deixa um comentário e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Até lá, tchau, tchau.